Salve galera! Chegamos a mais um vídeo aqui no canal O Esporte na História, vídeo de livros, ou seja, estamos falando do projeto Esporte em Livro. Hoje nós vamos trazer mais uma obra de importância, relevância e grande profundidade de investigação acadêmica para você que se interessa pelos livros acadêmicos relacionados ao esporte. Vamos falar desse livro aqui, ó. Livro do professor historiador Álvaro do Cabo, Argentina 78, uma Copa do Mundo, política, popular e polêmica. Livro que Álvaro do Cabo é fruto da sua tese de doutorado em História Comparada defendida na UFRJ, onde ele pôde investigar de uma maneira comparativa como o Brasil e a Argentina se prepararam, se envolveram com esse evento que foi a Copa do Mundo de 78, organizada, realizada na Argentina. Argentina que então era uma ditadura, então o presidente Rafael Videla, e tal como tinha a ditadura do Videla na Argentina, o Brasil vivia o período da ditadura civil-militar, que foi de 1964 a 1985. E neste livro, o Álvaro faz tanto uma comparação de como os regimes autoritários, ditatoriais em cada contexto se relacionaram com o objeto de estudo dele, que foi a Copa do Mundo, tal como também faz um comparativo em relação ao estilo de jogo, ao modelo identitário, nacionalista e identitário que se tinha tanto no Brasil como na Argentina em relação ao futebol. O autor traz perspectivas nacionalistas de como esses governos ditatoriais estavam se utilizando do esporte como uma ferramenta de fazer propagandas, de referendar seus discursos, lembrando que ali aquela transição do governo Geisel para o governo Figueiredo no Brasil, que é exatamente o calor da Copa, a gente está tendo no Brasil um debate sobre, quem sabe, chegar-se assim ao fim da ditadura. No caso do Videla na Argentina, a gente está ainda num regime que tinha interrompido um contexto democrático no país e que, consequentemente, gerou ali um cenário ditatorial que muitas pessoas foram mortas, torturadas, enfim, foi um cenário muito turbulento e, consequentemente, isso também resvalou no campo esportivo. Afinal, o futebol e o esporte como um todo não está desconectado das outras manifestações sociais, políticas, econômicas e, por que não, culturais. Então, isso foi algo que apareceu nas fontes do livro do Álvaro. Ele analisou principalmente periódicos, revistas, jornais da época, mas de alguma forma todas essas referendações foram sendo modelos possíveis de análise para o professor Álvaro tentar compreender aquele contexto histórico nos dois países. Manifestações culturais, como o carnaval, a música, também foram formas de tentar pensar esse cenário histórico. E o Álvaro não deixou de relacionar o futebol com tudo isso. E tentar pensar uma identidade nacional, tanto no Brasil como na Argentina, era uma forma de enxergar o futebol como um dos possíveis viés que se tinha naquela época para isso ser materializado, né? O técnico da Argentina, o César Menotti, que foi chamado de comunista na época, era muito curioso, né? O César Menotti tem uma ideologia que ia para o caminho do comunismo, do socialismo, num cenário ditatorial, de uma ditadura autoritária de direita na Argentina, né? Mas ele manteve ali essa ideia da garra argentina, uma ideia que tentava buscar uma identidade no futebol do argentino histórico, inclusive contra um regime que se utilizou sim como ferramenta, ou tentou pelo menos utilizar-se como ferramenta o futebol naquele momento, mas que não necessariamente era referendado por todos que estavam no time, né? O Cláudio Coutinho, por outro lado, técnico da seleção brasileira de 78, tinha um olhar mais militarizado, era o capitão Cláudio Coutinho, e lembrando que, tal como no Brasil era uma ditadura, o Heleno Nunes, que era presidente da CBD, naquele contexto seria a nossa CBF atual, né? Confederação Brasileira de Desportos, e que era a organizadora, mantenedora desse cenário do futebol nacional, o Heleno Nunes tinha essa vinculação também com um olhar mais militarizado, tal como o Videla, né, que era o presidente argentino, que estava a todo momento tentando influenciar ali nos cenários que estavam colocados, né, que estavam apostos naquele momento. E Brasil e Argentina, com esse enfervescer de tantas coisas acontecendo, no mesmo Mundial ainda vão protagonizar o debate mais quente, mais polêmico, talvez, da história de todas as Copas do Mundo desde 1930, né? Que foi aquela situação de quem iria para a final. A Argentina acabou sendo campeã dessa Copa, né? Foi o primeiro título de Copas do Mundo da história da Argentina, que hoje é tricampeã, né? Venceu em 1978, depois vence em 1986, a Copa que consagra Diego Maradona, e é atual campeã depois de ter vencido em 22. O Brasil, naquela ocasião, em 78, já era tricampeão, era até então, como é até hoje, o maior campeão de Copas do Mundo, tinha até então vencido 58, 62, 70, e estava em busca do tetracampeonato. Apesar de não ter perdido nenhum jogo na competição, termina invicto
ficou com o terceiro lugar, porque no desempate, no quadrangular semifinal, para ver quem iria para a final, enfrentar a Holanda, que acabou sendo a Argentina que veio a ser campeã, vencendo depois por 3-1 na final, o Brasil acabou sendo eliminado no saldo de gols, porque no grupo que estavam Brasil, Argentina, Polônia e Peru, Brasil e Argentina empataram 0-0. O Peru perdeu para a Polônia de 1-0. O Brasil venceu a Polônia por 3-1. A Argentina venceu a Polônia por 2-0. E o Brasil venceu o Peru, que era uma ótima equipe, diga-se de passagem, por 3-0. Aí veio o polêmico jogo, né? A Argentina precisando fazer saldo, vence o Peru por 6-0. Fica a polêmica até hoje sobre se os peruanos deixaram ou não os argentinos, se foi comprado ou não os jogos. Teorias de conspiração à parte, o Álvaro destaca uma parte para falar da identidade do futebol brasileiro, que tentava resgatar esse futebol arte num contexto que vinha ali já de uma Copa do Mundo que não foi muito boa em 74, tentando resgatar aquele futebol arte de 70, mas com um técnico como Cláudio Coutinho, que deixava isso um pouco dúbio, né, no cenário mais tecnicista ali, de preparação militar e tudo mais. Tem o Menotti que tenta resgatar essa garra do futebol argentino, visando a origem histórica do futebol do país e conquistar assim seu primeiro título mundial. E um detalhe é que o Álvaro destaca também o quanto essa Copa do Mundo foi importante, né? Se nós pensarmos na construção dos times que o Brasil e a Argentina construiriam na década seguinte, para revelar jogadores. Maradona ainda não estava nessa Copa pela Argentina, mas jogadores como Mário Kempes e Daniel Passarella se tornaram ídolos. E o Brasil já tinha nomes como Zico, que não tinha a mesma preponderância que viria a ter na Copa de 82, por exemplo, mas já estava lá disputando com Jorge Mendonça e outros atletas sua posição nesse time do Cláudio Coutinho, tal como outros jogadores que fizeram com que o time brasileiro fosse, na verdade, um timaço, uma grande seleção que acabou sendo eliminada. E um outro ponto que a gente pode destacar é que na Copa seguinte, Brasil e Argentina se encontram, né? Já com Maradona, o time de 82, comandado por Zico, com Toninho Cerezo, Falcão, Éder, Serginho Chulapa, entre outros muitos craques, como os próprios laterais Júnior e Leandro, o Brasil venceu a Argentina por 3-1, eliminou a Argentina daquela Copa. Então, muito do que 78 deixou ali de calor, de disputa entre as duas seleções, 82 vão se referendar nesse jogo que o Brasil elimina a Argentina, mas essa mesma geração da Argentina também vai se materializando até conseguir o título de 86, depois com o Maradona sendo preponderante. E ainda tem o Peru. O Álvaro destaca uma parte do seu livro só para falar do Peru, da identidade peruana do futebol e tentar relacionar ali com esse contexto histórico. Acaba que só o primeiro colocado da chave ia para a final. Pelo saldo foi a Argentina. O Brasil depois vence a decisão do terceiro lugar com a Itália por 2-1, fica com o bronze sem perder nenhum jogo na Copa. A Argentina vence a Holanda na final, conquista seu primeiro título dentro desse cenário identitário, nacionalista, ditatorial, autoritário, discursos nacionalistas sendo utilizados por políticos. Tudo isso é um recheio dessa obra tão valiosa para a historiografia do esporte, que é a Argentina 78, uma Copa do Mundo política, popular e polêmica, do historiador Álvaro do Cabo, professor da Universidade Cândido Mendes, com mestrado em comunicação pela UERJ, com doutorado em história comparada pela FRJ, historiador, também advogado e que tem uma vasta produção dentro dos estudos do esporte. Você pode conferir esse livro, busque ele se você se interessou. E se você gosta de conteúdos como esse, não deixe de acompanhar aqui o canal O Esporte na História, se inscrevendo no canal, compartilhando, curtindo aqui a página e também levando para os seus amigos e amigas que se interessam pelo tema. Um forte abraço, até a próxima.